Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da SX, e nesse vídeo a gente vai falar sobre aerolevantamento utilizando os Mini 3 ou Mini 3 Pro. Até então a gente tinha o 02S no mercado, a gente tinha aplicativos de planejamento de voo como o Drone Harmony que funcionavam muito bem e a gente conseguia executar os planos de voo naquele tipo de equipamento. Porém, em drones mais novos houveram algumas restrições, por exemplo o Mini 3 e Mini 3 Pro não tem suporte lá no Drone Harmony, então a gente tem outras ferramentas como o aplicativo Drone Link que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Se você não conhece a SX ainda, te convido aqui para você se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e depois deixar também uma sugestão de vídeo que a gente possa gravar com esse tipo de produto aqui. A SX é uma revenda autorizada da DJI e de impressoras 3D também aqui no Brasil. Então se você busca um equipamento de qualidade, que tenha suporte, nota fiscal e garantia aqui no Brasil, entre em contato com a SX, os nossos links estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o Mini 3 não é o equipamento mais adequado para a gente fazer esse tipo de trabalho de aerolevantamento, uma em função do próprio tamanho da aeronave, uma aeronave pequena, destinada mais para uso recreativo. A câmera também é uma câmera relativamente pequena, comparando com os drones que têm câmeras de 1 polegada, que seriam os ideais então para fazer aerolevantamento. Mesmo não sendo mais indicado, é uma alternativa aí de baixo custo para quem quer fazer aerolevantamento, às vezes de forma um pouco mais esporádica. Existe essa solução, essa possibilidade de utilização. Para a gente fazer então o planejamento e a execução dos voos, eu vou utilizar o aplicativo Drone Link. O Drone Link ele é um aplicativo pago e somente funciona em smartphones Android. Então se você tiver um smartphone iOS, não vai conseguir utilizar o Drone Link nos Mini 3 e Mini 3 Pro. Sobre a questão dos planos, primeiramente, existem vários planos, existe o plano básico, o plano profissional e dentro deles também existem mais outras segmentações. O que eu estou utilizando aqui é o plano profissional na modalidade Starter, que aparece lá quando você faz o cadastro no site da Drone Link. Então é o que a gente está usando aqui nesse caso e é o que vai funcionar provavelmente para você também. Aberto aqui já o aplicativo, para a gente planejar a missão eu também preciso ter acesso à internet, então é uma das desvantagens desse aplicativo aqui. Até para carregar a imagem de satélite do fundo, no caso, né? Então, obrigatoriamente precisa ter internet e se não tiver, ele já nem habilita a opção de criação das ferramentas aqui de mapeamento. Então, com acesso à internet já no canto inferior direito tem a opção de criar, clico em cima do botão vermelho. Ele já vai carregar aqui uma imagem de satélite e aí ele aparece aqui na tela para você escolher algum tipo de mapeamento que você pode fazer. Então tem o modo aí de waypoint, seria uma linha contínua, por exemplo, se você quiser. Modos de órbita, panorâmica e outras ferramentas também. No nosso caso a gente vai selecionar Map para fazer um mapeamento. E aí ele vai pedir para a gente selecionar um ponto de decolagem. Eu vou aproximar no mapa aqui mais ou menos onde a gente está agora. Aproximadamente aqui. Vou dar um clique na minha posição. E aí ele basicamente já vai fazer aqui um plano de voo prévio, já com algumas configurações que a gente vai ajustar agora na sequência também. Ele cria um quadrado, né? E aí para a gente fazer a modificação do tamanho desse quadrado, do formato dele, a gente tem que vir na ferramenta de desbloquear aqui os pontos, que fica na lateral direita. Tá um botãozinho laranja ali, então dou um clique em cima, ele fica em verde, um cadeado desbloqueado, e aí eu posso ajustar o meu polígono de acordo com a área de interesse. Lembrando de sempre deixar uma margem maior, não deixar exatamente em cima dos limites para justamente ter uma sobreposição maior nas bordas da área para evitar distorções depois na hora do processamento das imagens. Então clico em cima do ponto de limite, vou puxando e vou ajustando aqui de acordo com a área que eu tenho. Se precisar criar um ponto no meio, eu clico no mais também. Ele já vai criar mais um vértice, só puxar para o lado. Mais ou menos isso aqui só para a gente fazer então esse plano de voo, né? Na lateral aqui eu coloco o nome dessa minha missão. Vou colocar aqui vídeo Mini 3. Aqui a gente tem mais algumas configurações ainda, que é em relação, por exemplo, quando o drone vai finalizar a missão, o que ele vai fazer. Por padrão, a gente sempre deixa para ele retornar à base. Então, se eu abrir aqui, tem a opção também de auto land, por exemplo. Ele vai terminar a missão e vai pousar onde tiver. E aí, logicamente, a gente não deixa nessa função, senão o drone, se estiver lá no meio de uma floresta, por exemplo, vai descer lá e aí vai perder até o equipamento, né? Então, deixa em return home aqui.
A velocidade máxima dá para deixar padrão aqui. Se eu expandir o Advanced aqui embaixo, tem mais algumas configurações mais avançadas que seriam em relação a, por exemplo, a velocidade de ascensão e velocidade de descida dele também depois na hora de finalizar a missão, por exemplo. Então nesse caso aqui, eu vou deixar o padrão aqui também. Dentro do Drone Link ele separa as configurações em duas partes, na verdade. Uma seria essa que eu acabei de revisar aqui, que ele pede para colocar então o nome da missão, o que ele vai fazer quando vai terminar a missão e as velocidades de subida e de descida. E se eu clicar na parte verde aqui, onde tem o ícone do mapa, ele vai expandir para mim as configurações do plano de voo em si. Então é ali que eu vou configurar a questão da altura e da sobreposição principalmente, né? Então eu vou selecionar aqui do lado, notem que ele já apareceu, né? Diz ali em cima uma prévia em relação à altura de voo que já está configurada aqui. A quantidade de hectares já é uma informação interessante, né? Em aplicativos como o Drone Harmony, por exemplo, diretamente no smartphone a gente não tinha essa opção. E sobreposição frontal e lateral. Então aqui embaixo eu vou selecionar a câmera do drone que eu tenho, ou o drone que eu tenho, né? Nesse caso aqui seria o Mini 3 mesmo. Altitude eu vou colocar aqui 120 metros. Sobreposição, aqui na nossa empresa, a gente em áreas rurais utiliza 85 na frontal e 65 na lateral. A gente consegue um rendimento bom dessa forma e também não tem problemas de falhas aí de sobreposição, principalmente. Então 85 e 65. Até daria para reduzir mais essa questão, para tirar menos fotos e demorar um pouco menos para processar. Só que a nossa região é bastante ondulada, então a gente não está posicionado no ponto mais alto da nossa área. Corre o risco do drone passar em um ponto mais alto aqui. Se eu tiver uma sobreposição baixa, ele não vai conseguir alinhar as fotos depois na hora do processamento. Então nós preferimos sempre utilizar uma sobreposição maior, principalmente na parte frontal aí, na sobreposição frontal, né? E aí, ajustado a altitude e as sobreposições, ele já dá o GSD estimado aqui embaixo, 4,28 centímetros por pixel. Se eu clico em avançado, eu tenho mais algumas informações aqui também. Tem o modo de captura, então vou deixar em foto. O tipo de foto vou deixar em single, que seria uma foto somente. Velocidade máxima não vou ajustar aqui, vou deixar por padrão. Direção de voo também, se eu quisesse mudar a direção das linhas, eu consigo colocar o ângulo aqui, por exemplo, que eu quero que ele faça o ajuste da direção da rota. No meu caso aqui, eu vou deixar padrão aqui também. Temos o modo aqui de mapeamento, seria o modo normal, as linhas do jeito que elas estão aqui na tela. E o modo em grid, ele vai fazer primeiro em um sentido e depois vai fazer as linhas em outro sentido, que é utilizado então principalmente quando o objetivo é fazer modelos tridimensionais das áreas aí de interesse. Ó, eu mudei para grid aqui. E aí ele já mostra aqui o que ele iria fazer, né? Na prática, para um voo convencional, onde o objetivo é obter aí ortomosaico, modelos de elevação, a gente não vai fazer o voo aqui em grid ou grelha múltipla, como diz lá no Drone Harmony, porque demora praticamente o dobro do tempo aí para fazer, né? E logicamente depois o dobro do tempo para processar também. Então é mais utilizado para modelos tridimensionais mesmo. Voltando no normal aqui, temos a outra opção aqui do lado dessa questão do grid ou do normal, que seria em relação à direção do drone dentro da linha. Então aqui está como frente, então ele vai sempre ir de frente. É a configuração padrão também que a gente vai utilizar. Embaixo a gente tem a inclinação da câmera. Como o objetivo aqui é obter ortomosaico em modelos de elevação, a gente vai deixar a câmera em menos 90 graus, seria reto para baixo. Se a gente fosse fazer um modelo 3D, a gente muda ali o tipo de voo para o voo em grid, como eu mostrei antes. E a inclinação da câmera a gente deixa menos 45 graus. E aí ao invés de ele ficar com a câmera reto para baixo, ele vai voar com a câmera inclinada para pegar melhor bordas de construções ou algo nesse sentido, né? Então feita essa configuração, esses ajustes aqui da minha missão, vou clicar em Done na parte superior. E aí eu posso clicar no X aqui no canto superior esquerdo para sair aqui do meu projeto. E aí ele vem para essa aba, nessa aba eu tenho todos os meus planos de voo. E aí eu vou selecionar aqui Vídeo Mini 3, que é esse plano que a gente acabou de fazer. Então nesse momento eu posso conectar aqui posso ligar o drone no caso e o rádio controle. Deixa eu colocar aqui o smartphone no rádio controle. Então já liguei o drone, ele já reconheceu de forma automática aqui, já está mostrando a tela aí, a câmera do drone, né? Então agora basicamente é executar essa missão. Não tem um checklist assim como tem lá no Drone Harmony, por exemplo. Eu clicando aqui no play,
ele já vai dar o 3, 2, 1 e vai iniciar a missão de forma automática. No canto superior esquerdo também diz que está tudo ok, tem o ícone aí em verde, né? Então vou dar um play aí no botãozinho roxo, só clicar em cima. 3, 2. E aí o drone já vai decolar para iniciar a missão. Às vezes ele fica um pouco parado na hora de subir, talvez até finalizar aí o carregamento da missão, mas depois na seguida ele já pega o rumo e vai. E aí nesse momento também eu faço o ajuste de alguns parâmetros aqui de câmera, né? Então venho aqui do lado. O correto seria esperar ele virar a câmera para baixo, ou eu mesmo posso virar essa câmera aqui para baixo. Seguro puxado aqui, né? Ele vai tentar sempre direcionar para cima. E aí se tiver somente o ícone da câmera, eu clico em cima para habilitar as configurações manuais. Então nesse caso, aqui do lado a exposição eu deixo em manual, para eu conseguir ajustar os parâmetros de ISO e de velocidade do obturador, principalmente. E no balanço de branco aqui em cima, se tiver em alto, você coloca em sola, aqui, que seria o parâmetro de baixo também, ou os outros, em um dos outros aqui, que fica melhor para você, né? No custom, às vezes que eu tentei, ele deu erro aí na hora que eu cliquei em cima, né? Então deixa em sol, somente pro balanço de branco ele ficar fixo, né? Para não ter variação nesse sentido. E aí, de acordo com o dia, a gente vai variar a velocidade do obturador, que é esse parâmetro aqui. A gente sempre sugere deixar acima de 1 para 100 para evitar problemas de arrasto nas imagens, de borrões em função da velocidade do obturador ou da velocidade do drone, né? O ISO a gente sempre vai deixar o mínimo possível, que no caso aqui dos drones, a maioria dos dados DJI, o ISO mínimo é 100, então deixa o ISO no 100. E aí se precisar a gente ajusta aqui no obturador, mais para cima ou mais para baixo. Se eu clicar aqui em 1 para 400, por exemplo, 1/400 ele vai deixar uma imagem mais clara. Se eu clicar aqui 1 para 1600, ele vai deixar a imagem mais escura. Então eu encontro esse parâmetro mais ou menos no olho, aqui não tem muita regra, né? Chegou lá na primeira linha, ele já iniciou a captura das fotos. Então ele vai executando. Em cima ele já dá uma prévia mais ou menos do tempo ainda estimado para concluir essa missão e também da porcentagem concluída do meu plano de voo. Hoje é um dia com bastante evento aqui, o drone ele saiu um pouco da rota, provavelmente em função disso. E aí o aplicativo aqui já pausou a missão. Ele deu aí o erro que o drone saiu da rota, eu só cliquei no OK ali e continuei a missão. Ele volta lá para o ponto onde ele parou e retoma a missão também de forma automática. Então já chegou lá de novo, virou a câmera e agora vai seguir a missão. Sempre se atentem aí em relação à questão da bateria, né? Aqui ele mostra que tem 57% ainda. Nós aqui na empresa, quando chega próximo aí a 30%, a gente já traz esse drone de volta para evitar aí um risco maior. Às vezes um drone menor com questão de vento, por exemplo, ele tem mais dificuldade no retorno se tiver um vento contrário a ele. Ou aconteça qualquer outra situação, você ainda tem uma carga restante de bateria. Então a sugestão nossa, quando chega em 30%, já inicia o retorno aí para ter uma segurança maior. A tela aqui onde aparece a imagem do drone, ela é bem semelhante à questão aí do DJI Fly, que é o aplicativo nativo da DJI. Então aparece as informações lá de bateria, de tempo de voo restante estimado, né? A questão de quantidade de satélites, sinal do rádio controle e sinal da transmissão também, né? Embaixo os parâmetros da câmera e mais no meio da tela a gente tem as informações da telemetria. Então a distância que ele está do ponto de decolagem, a altura de voo e questão de velocidade, de deslocamento também. Se eu quiser então interromper a missão agora para trazer o drone de volta para fazer a troca de bateria, eu venho aqui no menu da pausa, clico em cima da pausa e aí eu aperto aqui o botão de retorno à base no rádio controle, o botãozinho vermelho aí no lado esquerdo, né? Pressiono e seguro. O drone ele vai iniciar o retorno de forma automática, né? Primeiro ele vai subir na altura configurada de retorno, que aqui no caso é os 100 metros, chegou ali. Virar a câmera aqui um pouco para cima.
E aí esse pouso a gente sugere fazer ele de forma manual. Então eu interrompo aqui, clico no X, no botão vermelho, onde diz Landing, e aí eu faço esse pouso de forma manual. Daria para fazer também de forma automática se você tiver num ambiente um pouco mais limpo. No nosso caso aqui a gente está numa pastagem, então a gente vai fazer esse pouso aí de forma manual. E aí basicamente eu vou pilotando o drone até realizar o pouso. Pousei o drone, agora eu vou trocar a bateria e aí a gente segue aqui com o plano de voo. Liguei o drone novamente, ele vai captar sinal de satélite, até aparece um ícone vermelho aí informando que o sinal de satélite está fraco. Tem 11 satélites agora. Já apareceu o botão de verde aí, no caso que tá tudo ok. Se vocês observarem no mapa, ele aparece aí um ícone roxo, que é exatamente lá onde é que a gente interrompeu a missão. Então a partir desse momento é basicamente dar o play na missão novamente, assim como a gente fez lá no início. Ele automaticamente vai voltar lá para aquele ponto. Então clico aqui no play. E aí ele vai subir novamente, vai se direcionar lá para a linha e vai continuar a missão novamente de onde é que ele parou. Notem que até ele já aparece uma linha tracejada reta lá para o ponto de retorno. Nessa hora aí eu confiro também se a câmera ainda está no manual, se está nos mesmos parâmetros lá que eu tinha configurado antes. Chegou lá, virou a câmera já de forma automática, já pega o rumo da linha e continua a missão. O que a gente percebe aqui é que o Mini 3 ele se perde um pouco, ele sai um pouco da rota, né? Eu vi alguns relatos de outros modelos de drones também, como o Air 2S, por exemplo. Em alguns casos aí, ele se perdia um pouco dentro da rota, né? Eu não sei se é em função talvez do modelo do drone, ou talvez em função da questão do vento, que tem bastante hoje, né? Então, pode ser algum dos dois motivos aí. Afinal de contas, também não é um drone produzido para aerolevantamento, né? Não é para essa finalidade em específico aqui de seguir rota, de fazer esse tipo de trabalho. É, de certa forma, adaptado para fazer isso aqui, né? Se você pegar um drone como o Mavic 3 Enterprise, é um drone que a DJI desenvolveu especificamente para aerolevantamento. O aplicativo de plano de voo é próprio da DJI, então vai funcionar liso aí, sem nenhum tipo de problema. Aplicativos de terceiro, como o Drone Link, Drone Harmony, Drone Deploy e vários outros que tem, sempre tem algum detalhezinho, às vezes que a gente precisa ajustar, ou que a gente precisa ter uma paciência um pouco maior na hora de trabalhar com eles, né? Então o Drone Harmony, por exemplo, tinha uma época que tinha um bug lá na hora de digitar a altura, que ele travava o aplicativo. Então a gente tinha que colocar o cursor antes, escrever lá a altitude de voo, e aí, a altura de voo no caso, e aí depois apagar a altura e funcionava tranquilamente, né? Então são detalhes às vezes que acontecem também. E a gente precisa também obrigatoriamente levar em consideração o valor do equipamento também, né? Se a gente for comparar isso aqui com um Mavic 3 Enterprise, dá aí 5 vezes mais o valor, né? Então não tem nem como comparar um equipamento com o outro. São propósitos e finalidades e valores diferentes, né? Finalizou a última linha desse lado, agora ele vai se direcionar lá próximo ao meio de novo para fazer a outra metade aqui do mapa. Então tá aí praticamente no final, eu vou interromper aqui. Vou finalizar por aqui mesmo. E aí interrompi, clico no botão de retorno. Vai subir aí novamente nos 100 metros. Vou interromper aqui o pouso e aí vou fazer esse pouso novamente de forma manual.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero que a gente possa ter ajudado a você que já tem um Mini 3 ou Mini 3 Pro, ou a você que pretende adquirir um equipamento para esse tipo de finalidade, para foto e vídeo e também para aerolevantamento. Então, como eu falei, não é o equipamento mais indicado para esse tipo de trabalho, ele sofre um pouco mais com o vento, como no caso de hoje, mas é um equipamento também que a gente pode utilizar para as duas finalidades. Se você tem interesse na aquisição desse tipo de equipamento, a SX é uma revenda autorizada da DJI aqui no Brasil, drones aí com nota fiscal, homologação Anatel BR de fábrica e suporte técnico aí no pós-venda. Então os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e o link do nosso site também está aqui na descrição desse vídeo. Peço aí que você se inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo, manda esse vídeo aí para quem você acha que tem interesse nesse tipo de material e deixa uma sugestão aqui de vídeo que a gente pode gravar com esse tipo de equipamento ou com outros equipamentos aqui no canal também. Beleza? Até o próximo vídeo aí.